juntos com ele e Marcelo Amil. Brasil! 19 horas em Manaus, muito boa noite para quem tá me ouvindo aqui no www.webradioapp.com, para quem tá vindo ao vivo também no TikTok, para quem tá assistindo no YouTube, para quem tá ouvindo no Spotify e em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha a inventar. Hoje é dia 16 de junho, 167º dia do ano e faltam 198 dias para acabar o ano. Tá acabando, gente, já chega. Hoje é dia internacional da tartaruga marinha, data importante, cara, um animal ameaçado de extinção que a gente tem que cuidar. E hoje também é aniversário de uma figurinha top demais. De quem que eu tô falando? Eu vou botar uma musiquinha, eu quero ver se vocês adivinham quem nasceu no dia 16 de junho. Vamos lá, então. Exatamente, Ariano Suassuna. Hoje seria aniversário dele se estivesse vivo. Num dia 16 de junho, nascia esse gênio fantástico, um cara extraordinário e brasileiro. E também hoje é aniversário do Carlos Takeshi. Para quem não conhece, Carlos Takeshi é o dublador do Jaspion. Tá rolando beijinho aí, sou fanzaço desse tipo de seriado. E parabéns ao Takeshi também. Ele foi um dos caras responsável por trazer o gênero Tokusatsu pro Brasil, tá? Então, parabéns duas vezes ao Takeshi. Hoje também, no dia 13 de junho de 1963, o programa espacial soviético, que foi um dos mais relevantes da história, a missão Vostok 6, lançou a cosmonauta Valentina Tereshkova, sendo ela a primeira mulher a ir ao espaço. Olha que coisa interessante, hein, Jesus Ferreira? Fala, Carlinhos, boa noite. E então, não aconteceu muita coisa importante. No mês de junho ele costuma ser calmo, né, cara? Eu procuro aqui, quando eu tô fazendo a pesquisa pra fazer a pauta, Hernani, eu procuro fatos, mas não tem muita coisa que acontece, né? Enfim, a gente vai com o que tem aqui. Vamos seguindo então, vamos fazer o primeiro giro de notícias agora para saber o que o mundo tá falando, o que tem de interessante, o que tá acontecendo. Vamos lá, chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Vamos lá, manchete do perfil político AM, portal parceiro da Web Rádio App. O presidente Lula confirmou participação na cúpula do G7 no Canadá, marcada para terça-feira em Kananaskis, a convite de Mark Carney. O evento discutirá segurança energética, minerais críticos e inteligência artificial. Lula destacou a contribuição do Brasil nos debates após agradecimento ao gesto canadense. Manchete do portal Carta Capital aqui. Alcolumbre prepara a instalação da CPI do INSS com Aziz na presidência e relator bolsonarista. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, planeja instalar a CPMI do INSS com Omar Aziz na presidência e um relator indicado pelo PL. A iniciativa, apoiada por 223 deputados e 36 senadores, visa investigar fraudes no INSS, enquanto o governo busca conter danos políticos. Manchete do portal Brasil de Fato aqui. Abaixo-assinado pede que Lula corte relações diplomáticas com Israel. Um abaixo-assinado com 12 mil assinaturas entregue a Lula em Paris exige o rompimento diplomático e comercial com Israel devido ao genocídio em Gaza, que já matou 55 mil pessoas, a maioria mulheres e crianças. Movimento como BDS Brasil lideram a campanha. Manchete do portal Brasil 247 aqui. Irã declara estar preparado para a guerra prolongada contra Israel, diz general. O general iraniano afirmou que o Irã está pronto para uma guerra prolongada contra Israel em meio a tensões crescentes. A declaração reflete a escalada de conflitos na região, com ambos os lados se preparando para confrontos prolongados. Manchete do Opera Mundi aqui. Ataque israelense atinge a emissora do Irã e interrompe transmissão ao vivo. Um ataque israelense atingiu uma emissora iraniana. Atingiu uma emissora iraniana, interrompendo uma transmissão ao vivo. O incidente intensifica o conflito entre os países
destacando a escalada de hostilidades e o risco à infraestrutura da mídia no Oriente Médio. E finalizando o nosso primeiro giro aqui, manchete do ICL Notícias. Ibovespa dispara com dados positivos. O Ibovespa, o índice da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, subiu impulsionado por dados econômicos favoráveis, refletindo otimismo no mercado financeiro. Investidores reagiram positivamente a indicadores recentes, elevando a Bolsa brasileira em meio ao cenário de recuperação econômica. Deixa eu mandar o primeiro abraço aqui pra galera que entrou na live aqui. Não dá pra falar todo mundo, graças a Deus, porque tem muita gente. Quem foi o último aqui? O Marco Aurélio, Sara Guiar, Estere Dalino, Daniel de Souza, Raimundinho, de Tomar, Hernani Máximo, Josefa Roça, José Rufino, Adão, Carlinhos, Francisco Borges, Valdomiro e mais um monte de gente. Jesus Ferreira e Marco Aurélio também. Vamos lá entrar na pauta agora efetivamente, galera. Pena de morte, crime ou solução? Pois bem, o que é a pena de morte efetivamente? Pena de morte é um direito que o Estado assegura para si de punir alguém com a perda da vida. Ao contrário do que muita gente pensa, as pessoas costumam dizer que não existe pena de morte no Brasil. Existe pena de morte, mas prevista apenas no Código Penal Militar para tempos de guerra. Ou seja, em tempos de guerra, sim, os crimes de traição eles são punidos com a morte por fuzilamento, é paredão. Então, sim, existe pena de morte, é bom desmitificar esse mito que existe por aí. Mas a gente tem que se perguntar uma coisa, qual é o cenário da pena de morte no mundo hoje? Será que é uma prática comum ainda, os países praticam? Não, galera. Até 2022, 112 países já tinham abolido por completo a pena de morte e 87 ainda mantêm a não abolição. Desses 87 países sem abolição, 55 retêm a pena de morte na lei do seu país. O Brasil é um desses países que não aboliu ainda, nós temos em tempos de guerra. Contudo, 11 países persistentemente executaram pessoas nos últimos 5 anos, ou seja, até 2022. Os países que cometeram execuções nos últimos anos foram a China, a Coreia do Norte, o Vietnã, o Irã, o Iraque, a Arábia Saudita, o Iêmen, a Somália, o Sudão, o Egito e os Estados Unidos da América. Sim, aquele povinho lá que diz que é a favor da liberdade, tudo e tal, eles têm pena de morte. Por que a pena de morte para civis, para tempos de paz, ela não é uma discussão factível no Brasil? Primeiro, a gente tem a Constituição Federal, que apesar de estar sendo bombardeada por todos os lados, ainda existe, está viva, está vigente, e é ela que nós temos que defender. O artigo 5º, inciso 47, proíbe a pena de morte, exceto em casos de guerra declarada. Esse dispositivo ele reflete o princípio do direito à vida como inalienável. Implementar a pena de morte seria romper a estrutura constitucional e seria também ferir de morte a Constituição brasileira, e nós não podemos admitir. Outro ponto aqui, a falibilidade do sistema de justiça. Gente, o sistema de justiça brasileiro ele é marcado por muitos e muitos e muitos erros. A gente tem casos de pessoas que passam anos na cadeia sem ter cometido crime, sendo inocentes. É comum, Gerson Ferreira, a gente ouvir as pessoas dizendo: ah, mas ninguém vai preso de graça. Vai. Tereza, João Freitas, eu sou advogado criminalista e eu posso dizer, todo dia vai gente presa de graça nesse país. E o que dá cadeia nesse país? Em regra, é ser preto e ser pobre. Tem um caso que é emblemático daqui de Manaus, que é o caso Eberson. Eu não vou entrar em detalhes agora, porque eu quero fazer um programa exclusivamente para falar do caso Eberson, que eu ainda não falei aqui no 10 Minutos. Falei nos outros programas que eu apresentava, mas no 10 Minutos especificamente, aqui na Web Rádio App, ainda não falei. Então eu quero falar especificamente disso. Mas o que foi o caso Eberson? Eberson foi um cara pobre da periferia de Manaus, que foi preso acusado de ter cometido uma violência sexual, que ele sempre negou, passou 3 anos preso, sofreu os maiores horrores na cadeia, e depois de 3 anos preso,
descobriu-se que ele era inocente, que ele não tinha nada a ver com a história, como ele sempre disse que não tinha nada a ver. Isso foi uma morte em vida para o Eberson. Hoje em dia ele vive em estado de oscilando entre momentos de sanidade e desequilíbrio pelas ruas de Manaus. Mas eu não vou aprofundar porque, como eu falei, eu vou fazer um outro programa, José Rodrigues Neto, para falar do caso Eberson, porque é um caso emblemático de falha grosseira do Brasil. E sim, todo dia vai gente preso. Nesse exato momento que você está ouvindo aqui, quem está assistindo ao vivo, são 19 horas e 10 minutos em Manaus, 20 horas e 10 minutos em Brasília. Adão Meira, nesse momento que eu acabei de falar de ti aqui na Web Rádio App, tem gente presa sem ter cometido crime no Brasil. Muitos, infelizmente. Isso é um reflexo da desigualdade social e de um viés punitivo do Brasil. O sistema proporcional, o sistema penal no Brasil, ele é absurdamente severo com pessoas pobres, com pessoas negras, com pessoas marginalizadas. Então, meu amigo, há casos em que a prisão ela é tão desumana que eu ouso dizer que talvez tem gente lá que preferia ter morrido. Preferia ter morrido logo do que estar aqui. Mas, ainda assim, a liberdade você pode devolver. A vida não tem como. A gente tem um outro ponto aqui também contra essa estupidez de aprovar pena de morte para casos civis no Brasil, que é a falta de efetividade na redução da criminalidade. A gente tem diversos estudos que mostram que a pena de morte não tem efeito comprovado na dissuasão de crimes. Os estudos mais modernos, isso aí você pode consultar Cambridge, você pode consultar Harvard, se é que a Harvard ainda está de pé, né, porque o Trump quer dar fim na universidade, mas você pode consultar todos os departamentos de estudos de criminologia dessas universidades. E o que se tem lá efetivamente, Alcidonírio Bogira, o que se tem de efetivamente ali o que inibe a criminalidade não é uma pena mais alta, não é uma pena de morte, mas sim a certeza da punição. A gente tem uma estatística no Brasil de que cerca de apenas 20% dos homicídios que são investigados são descobertos. Ou seja, você tem uma estatística de um crime que te diz que se você cometer aquele crime, você tem 80% de chances de não ser responsabilizado. Isso inibe o cometimento desse crime? Não inibe. Por isso que a gente tem números absurdos de violência no Brasil, piores inclusive do que de muitas zonas de guerra. Então é isso o que o estudo efetivamente da teoria do crime, da sociologia diz. O aumento de pena, a pena de morte, ele não tem efeito prático, efetivo, para a redução da criminalidade. O que tem efeito é a certeza da punição. Ainda que haja uma pena menor, mas se o criminoso tiver a certeza de que se ele cometer aquele crime, ele vai ser condenado, vai ter que cumprir aquela pena, aquilo sim tem o poder de inibir alguém que esteja considerando sendo levado a alguma situação, ou seja, a cometer um crime. Isso não se aplica a psicopatas, Maria Graça. Por quê? Porque psicopata, ele é psicopata, ele é doidão, Jardel. Ele é doente, então não se aplica a ele vai cometer o crime de qualquer forma. A gente tem um outro ponto aqui importante a se abordar, que é o impacto ético e cultural. A adoção da pena de morte contraria valores humanistas. Peraí. Garganta seca. E o princípio da dignidade da pessoa humana, que são amplamente defendidos na sociedade brasileira. E o Brasil tem uma tradição histórica de abolição dessa pena capital desde o século XIX, que eu repito, só é admitida a pena de morte em casos em tempos de guerra, Alcimar. Deixa eu só tomar uma água aqui. Então, quando você vê algum estúpido falando de novo de pena de morte e tal, talvez o cara nem seja estúpido. Muitas vezes é alguém que simplesmente, Francisco Souza, que está indignado, que está revoltado com algum crime, e muitas vezes o sentimento pessoal, ele faz com que esse desejo aflore. Eu tive um professor de direito penal, o professor Félix Valois, que é uma referência no estudo do direito penal no Brasil, e ele me deu um exemplo lá em sala de aula, Edílio Saruba, que foi muito
muito objetivo, muito aclarador. Por exemplo, ele falou o seguinte, ele falou que ele tem uma netinha que ele é louco por ela, que é a razão dele estar vivo ainda, tá bem velhinho já, o Valois. Mas falou que ele é louco por aquela netinha e que se alguém fizesse mal para aquela criança, ele falou, eu posso até não fazer o serviço, mas eu contrato um profissional que saiba fazer. Agora, eu, cidadão, tenho o direito, um direito natural, de desejar isso, de correr atrás disso. O Estado não. O Estado precisa assegurar a segurança daquele indivíduo, inclusive em relação a mim, porque a nossa lei não prevê. Então, para mim ficou bem claro isso. A gente precisa separar o que é um instinto legítimo do ser humano. Poxa, fulano fez tal coisa com alguém que era meu parente, que eu amava e tal, então eu quero ir lá fazer o mesmo com ele. É normal você sentir isso, nós somos humanos, isso aflora realmente das paixões. Agora, o Estado brasileiro, o Estado não pode ter emoções. O Estado tem que se pautar exclusivamente pela letra da lei, pelo que está escrito e pelos valores que aquela nação pretende enquanto sociedade. O direito à vida é uma cláusula pétrea da nossa Constituição. Então, não há como ter pena de morte para crimes civis no Brasil, e se houvesse, não seria uma coisa boa. Primeiro porque cientificamente já está comprovado que isso não resolve nada, que não ameniza nada, então não tem por que mexer na lei. Ok. Às 19h16 em Manaus. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Edílio Saruba, Valmor Mendes, Luiz Briante e Deilson. Não sei teu nome direito. E o Deilson que está aqui online também. Obrigado para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Vamos seguindo agora na nossa pauta. Vamos para o segundo giro de notícias, porque as notícias do campo conservador estão aí nos sites mais divulgados do mundo, né? Aqui a gente divulga as notícias do campo progressista. Então vamos lá saber o que o mundo está falando agora. Chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Manchete da revista Fórum, portal progressista também. O governo Lula resgata o trem da alegria de políticos bolsonaristas que estava em Israel. O governo Lula organiza o resgate de Maiara Noronha Rocha e secretários bolsonaristas que se refugiaram em um bunker em Israel. A operação reflete tensões políticas, com a equipe ligada a ex-aliados de Bolsonaro buscando proteção no exterior após pressões no Brasil. Foram lá passear, foram lá fazer, como a notícia diz mesmo aqui, o trem da alegria. Quando estão no Brasil, ficam defendendo a guerra, Valmor Mendes. Essa turma aí, porque Estado de Israel isso, e ficam negando que o Estado de Israel está mantendo em tensão o Oriente Médio e provocando um genocídio. Daí, quando estão no meio da guerra, vem pedir socorro para quem está combatendo a guerra. E tem que ser socorrido mesmo. É lei, são autoridades, são cidadãos brasileiros, independente de ser autoridades, e precisam ser resgatados e já foram. Agora, imagine o seguinte, se o presidente fosse o marginal do Bolsonaro e se os políticos que estivessem lá fossem todos do PT, do PSOL, do PCdoB. Bolsonaro ia mandar buscar alguém, nada, ia estar falando, fuzila todo mundo. Pois é, essa é a diferença, é onde a gente separa republicanos, democratas, dessa curriola golpista. Manchete do portal vermelho.org aqui. Flávio Bolsonaro sugere o uso da força para garantir a anistia a Jair Bolsonaro. Flávio Bolsonaro propôs o uso da força para assegurar a anistia ao pai, em meio a investigações sobre o 8 de janeiro. A declaração intensifica o clima do confronto político, com aliados traduzindo o recado como pressão contra o STF e o governo. Eu falei disso inclusive aqui no TikTok. O Flávio Bolsonaro ameaçou diretamente o Supremo, Milton, e isso pode inclusive ser um elemento para contribuir com a prisão preventiva do marginal do Bolsonaro, porque ele tem um dos filhos que está nos Estados Unidos conspirando contra o governo brasileiro, cometendo o crime de coação no curso do processo. Você tem agora o Flávio Bolsonaro, que está aqui, que é senador da República,
dizendo também que vai apoiar o presidente que resolver não cumprir uma decisão do STF. Eu fico imaginando ele vai fazer o quê? Vamos supor que eles apoiem o Tarcísio e o Tarcísio seja eleito. Não vai acontecer, tá? É simplesmente um exercício de pensamento. Ok, Tarcísio ganhou a eleição, batendo na madeira aqui. Bolsonaro está cumprindo pena na Papuda. Tarcísio concede uma graça, que é um instrumento adequado, não é um indulto, tá? É uma graça. E o STF diz que é inconstitucional, como o STF fez com o Daniel Silveira. Eles querem que o Tarcísio faça o quê? Que ele reúna um pelotão na frente do palácio e diga: vão lá dentro do presídio, abram a porta e tirem o Bolsonaro de lá. Eles estão querendo um golpe de Estado. De novo. Um deles já está em vias de ser condenado por isso e eles estão pedindo de novo. Tá ficando cada vez mais tenso, né? Vamos lá, manchete do Intercept Brasil. IOF, a Faria Lima quer cortar gastos, mas só os sociais. A Faria Lima pressiona por cortes fiscais, mas foca apenas em gastos sociais, ignorando outras áreas. A medida reflete interesses neoliberais, enquanto o governo Lula enfrenta críticas por ajustes no IOF, amplificando debates sobre prioridades econômicas. E para finalizar aqui, manchete da agência pública: no STF, Big Techs perdem de 7-1. O STF decidiu por 7-1 responsabilizar Big Techs por conteúdos ilegais, rejeitando argumentos das empresas. Decisão correta. A decisão marca um avanço na regulação digital com impactos em plataformas, mas levanta debates sobre liberdade de expressão e poder judicial. Às 19h21 em Manaus. Vamos para aquele momento dedo na goela agora. Aquele momento em que a gente fala de uma pessoa horrível, escrota, e que a gente fala de uma pessoa nefasta. Chama a vinheta. Cuidado aí! Olha a frente! Por favor! Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Pessoa nefasta! A pessoa nefasta de hoje é Arthur Moledo Duval. Conhecido como Mamãe Falei, ele começou em 2015 com um canal no YouTube expondo ideias liberais e críticas à esquerda. Em 2016 juntou-se ao MBL, ganhando notoriedade com vídeos provocativos em manifestações, algumas nas quais ele levou umas tapas merecidas. Elegeu-se deputado estadual em 2018 pelo DEM com 478 mil votos, sendo o segundo mais votado em São Paulo. Com o canal Mamãe Falei, Arthur alcançou 2 milhões e 600 mil inscritos até 2024, consolidando-se na direita liberal. Expulso do DEM em 2019 por conflitos, filiou-se ao Patriota e candidatou-se à Prefeitura de São Paulo em 2020. Apesar de polêmicas como acusações de falsas denúncias, manteve relevância com seu estilo agressivo. Em 2022, áudios sexistas sobre refugiadas ucranianas vazaram, causando repúdio. Arthur, esses áudios, para quem não lembra, foram aqueles áudios onde ele falava que o outro marginal lá do MBL fazia tour de blonde, que ele ia para os países nórdicos para fazer turismo sexual com moças pobres daqueles países. E o Arthur falou que o cara fazia isso e ficou dizendo, e ainda falou que as refugiadas ucranianas eram fáceis porque eram pobres, ou seja, o cara fazendo turismo sexual, se aproveitando da condição de vulnerabilidade das mulheres para ter favores sexuais. Arthur renunciou ao mandato na Alesp, mas foi cassado mesmo assim por quebra de decoro, ficando inelegível por 8 anos. Tentou fazer um acordo ainda com os deputados, pediu para não ser cassado, garantindo que não se candidataria novamente à Alesp, mas foi ignorado pelos seus colegas. Seu pedido para reaver direitos políticos na justiça foi negado em 2024 e ele foi multado. Hoje é uma figura desacreditada, tida como oportunista e machista e que felizmente está fora das urnas por muito tempo. E quando a gente fala de pessoa nefasta, vem o dedo na goela, né? Vem aquele nojinho assim dessa galera. Então a gente tem que purificar. E para purificar, a gente chama uma notícia boa, né? Então vamos lá, chama a vinheta. Por favor, me traga uma
Arroz e feijão mais acessíveis, safras recordes e políticas públicas levam alívio ao bolso dos brasileiros. A combinação clássica do arroz e feijão está mais acessível, trazendo alívio ao orçamento das famílias. Com safras abundantes, os preços caíram significativamente, registrando quedas de até 23% no feijão e 12,7% no arroz nos últimos 12 meses, segundo o IPCA. O governo federal impulsionou a produção com programas como Arroz da Gente e o Plano Safra, o maior da história inclusive, garantindo oferta estável e preços mais baixos. Mesmo com os desafios climáticos, o Brasil superou expectativas e evitou o desabastecimento. A produção de arroz deve crescer 15,9% e a de feijão 28,4% em 2025. Em relação a 2024, na verdade, graças a investimentos na agricultura familiar e grandes produtores. Líderes como Humberto Costa e Augusta Brito celebraram a conquista, destacando que políticas eficazes estão garantindo comida barata e de qualidade na mesa dos brasileiros. 19h26 aqui, mandar um abraço para Tati Lima, para Edson Marcondes, Maria Augusta, Semune Henrique, Sebastião Silva Virgulino, Joaquim Neto, Alessandra Silva, Tati Lima, Joaquim Neto. Muito obrigado para quem me acompanhou aqui no www.webradioapp.com. Assim que terminar o programa, entra lá no YouTube, curte o canal da Web Rádio App, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário se você gostou do tema. Copia o link, manda para alguém que você acha que também tinha que ouvir. E você que acompanhou pelo YouTube e pelas redes sociais, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login, tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde, e de segunda a sexta, 19 horas, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Obrigado, amanhã, 19 horas, estamos de volta. Fui!